Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, tá? Nós estamos aí fazendo uma série de vídeos. Série que eu falo é que a gente está tentando seguir um roteiro, né? Uma loja. E quando as pessoas falam sobre a gnose, é preciso ter muito cuidado para diferenciar a gnose do passado, a gnose cristã, tá? E diferenciar ela de cabala, de gnose, da nova gnose que tem por aí, de um certo camarada, me esqueço o nome dele, né? E tem muito cuidado, porque há um certo caráter meio misticista de transformar a gnose numa visão meio que fantasiosa. E o que a gente busca nesse canal é mostrar que, na verdade, os gnósticos estavam falando de uma realidade muito concreta, tá? Utilizando-se de figura, de linguagem, típico, comum, em quase todos os livros que você pode entender sobre esse assunto, inclusive a Bíblia, né? Então eu sempre digo que a primeira leitura de qualquer documento é literal. Depois o documento, aí depois, se você olhando o literal não consegue extrair nada, aí você vai para o sentido espiritual. Mas o primeiro é o literal, né? E aí a gente precisa entender semântica, a gente precisa entender, né, aspectos de tudo né, que está por trás, a cultura religiosa, a visão. Então vamos partir da premissa de que os gnósticos, eles não surgem do nada, eles surgem em meio a uma cultura que vem se arrastando ao longo do tempo. Lá, desde os sumérios, egípcios, etc, etc, etc. Tá? Então você não pode dessituar aí. Tá? Suponhamos que você fosse fazer uma leitura do Enuma Elish e dissesse assim, bem, eu vou fazer uma leitura espiritual do Enuma Elish, né? Ou das tabuletas da Suméria. Né? Então tudo ali é fantasia, fantasioso, é tudo espiritual, é tudo muito mítico, é tudo assim, né? Então não tem nada. Vocês já perceberam que é exatamente o que está acontecendo no mundo? No mundo está acontecendo que há uma tentativa de uma nova espiritualidade para o mundo. Aí vem a física quântica com todos os seus gurus, né, falando de coisas, falando de Deus, né, Deus 2.0, né, e isso, Deus não está morto, né, do Goswami, né, Deus não está morto. A que Deus ele está se referindo? Primeiro, porque ele é indiano. Segundo, se ele está falando do Deus da Bíblia, está equivocado. Tá? E vocês estão vendo que tudo está sendo assim bem organizado, né? James Webb no espaço. Aí agora eles estão querendo mostrar que Deus existe. Eu vi um canal de uma moça aí que é famosíssima. Então isso está mostrando que Deus existe. Que Deus? O problema das pessoas é definir esse epiteto, Deus. Né? Porque nós sabemos que Deus foi que criou esse cosmos. Tá? Mas antes de seguir em frente, por favor, deixa seu like, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação. Vai lá. Faça essa bondade, né? Poxa vida, não custa nada. É de graça.
e você está obtendo informações aqui bacanas. Tá? Então, quando você olha a cosmogonia agnóstica, eles têm muito claro, muito definido o que é que está havendo. Tá? E eu me surpreendo, às vezes, em ver pessoas dizendo que são gnósticas e defendendo determinadas ideias da proto-ortodoxia. Tá? Você pega a própria Bíblia aqui, né? Você vai ver, isso aqui só é o Novo Testamento, mas aqui tá os livros que a ortodoxia queria que colocassem aqui dentro. Por que eles perseguiram os outros, mataram tantos gnósticos, tanto? Por quê? Por que eles se preocuparam tanto em combater a gnose? Ah, porque eles amavam a santa e amada doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não. Eles tinham interesses pessoais. Eles estavam a serviço de um império que estava se tornando cristão. Né? Eles estavam, de uma certa forma, mantendo um vínculo com o judaísmo. Tem muita história mal contada, né, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Eu sei que tem muita gente que depois vem comentar aí, não, mas, Pessoal, esse canal aqui é canal para quem quer descobrir, para quem quer pesquisar, para quem quer correr atrás, para quem quer despertar. Não é canal aqui para ensinar a você ser bruxo, a você ser místico. Eu não sou guru e nem quero. Essa é a função que eu não quero. Já basta de guru por aí. Guru que geralmente enricam, dando palestras suntuosas para ensinar o óbvio. Né? Então vamos lá. Imagina, se Jesus vivesse nos dias de hoje, estaria trilionário, com certeza. Né? Então, nós vamos falar sobre o pleroma, né, a plenitude divina, e por que essa palavra pleroma, tá? Certo? Porque a palavra pleroma vem da palavra plero, quer dizer pleno, cheio, tá? É como você pegar um copo e dizer: este copo está cheio, pleno. Por quê? Porque está transbordando aquele copo. Então é um plero. Então o que é o pleroma? É o universo primasial, o universo primordial. É o universo dos universos. Da onde você vai, onde de lá nasceu todos os seres, e da onde vem a existência do todo e do tudo. Ok? Então, quando você ouve pleroma, ele não tem o mesmo sentido de céu, o céu dos cristãos, porque o céu dos cristãos é meio que assim, tipo, deve ser o pleroma deve ser o céu, né? Que para alguns céu é o que? É o paraíso, é o lugar de delícias, é o lugar... enfim, tem um monte de fantasia a respeito do local, né? Então o pleroma, para os gnósticos, não soa como o céu, mas soa como um lugar aonde ali está totalmente envolvido pelo divino. Por quê? Porque tudo lá é divino.
Certo? Então vamos lá. Então vamos lá. Pleroma, do grego, significa plenitude. Tá? Então lembre-se da frase, na plenitude dos tempos, opa, no plerô, né? Certo? Dos tempos, quer dizer, quando a plenitude se completou, então vem Jesus, tá? É o nome que os gnósticos deram ao céu, que o céu foi inventado depois, né? Um aeon é o que os gnósticos chamavam de um ser divino que habita o pleroma, tá? Muito parecido com a história da Trindade e os anjos, mais ou menos por aí, tá? Importante definir isso aqui, tá? Então, quem estava lá no pleroma? Lá no pleroma estavam os divinos, os eternos, tá? Lá estavam as deidades, as divindades e os deuses, tá? Estavam lá esses seres que eram emanação do Uno, da mônada, da fonte, ao mesmo tempo que tinham neles, né? Certo? Tinham dele tudo, ao mesmo tempo não eram a fonte. Correto? Presta atenção mesmo, tá? Muito importante entender isso aí. Né? Vamos lá. Quer dizer, aqui, muita terminologia gnóstica, como as palavras pleroma e aeon, parece extremamente esotérica e obscura para o leitor moderno médio. E é o que parece, não, é o que as pessoas tentam fazer parecer, que é dizer que os gnósticos eram esotéricos. Tem um canal aí, inclusive, de uma pessoa aí, que ela fala muito sobre gnose, mas sempre misturando gnose com teosofia, gnose com cabala, gnose como sistema filosófico, pipipipi, popopó. Tá entendendo? É esoterismo. Tá? Aí esse pessoal viraram doutores em gnose, simplesmente porque leem livros de gnose, né? Então, nos dias atuais, é o que as pessoas tentam passar, é a ideia de que a gnose é uma doutrina esotérica. Afinal, ninguém mais fala em pleroma, usamos a palavra eon em sentido diferente que os gnósticos, tá? E é mesmo, né, do que os gnósticos faziam. Isso contribui para a crença de que o gnosticismo era algo realmente maluco e aberrante, enquanto o cristianismo proto-ortodoxo, o tipo de cristianismo primitivo que mais tarde se tornou o cristianismo oficial, normal, da Igreja Católica, evangélicas e protestantes, etc. e tal, sempre foi mais simples, tá? Sempre foi mais simples e muito mais bem normal. Então eles chamam que os gnósticos não. Eu já vi inclusive comentários de pessoas aí no coisa, as pessoas dizendo: ó, eu não vou perder meu tempo com essas loucuras. Até parece que o cristianismo que essa pessoa pratica é normal, né? As manipulações, as interpolações, as matanças aos montes, a Bíblia manchada de sangue, né? Mas esses são os chamados cristãos normais. Muito bem, sigamos.
A palavra pleroma e eon são excelentes exemplos disso. Os textos do Novo Testamento, Colossenses e Efésios, usam a palavra pleroma várias vezes. Várias vezes. Tá? A eon tinha alguns significados diferentes na antiguidade. Dependendo do contexto, pode significar um longo período de tempo, tá? Um ser espiritual ou um reino no qual vivem seres espirituais. Portanto, tá? O uso gnóstico estava bem dentro do que era a prática padrão na época, embora hoje não usemos mais a palavra nesse sentido. Mas vale fazer aqui uma ressalva. Quando alguns decidiram montar as ideias sobre os anjos, eles colocaram no meio um grupo de seres. Tinha os serafins, querubins, tá? Certo? Eles colocaram, teve classificações que colocaram os aeões no meio. Tá? Então, para nós, aqui deste canal, aeon significa eternos. Significa os eternos. Nada a ver com o filme da Marvel. Então, por quê? Porque presta atenção. Existiam palavras do tipo assim, tá? No Novo Testamento. Aeon, Cronos, tá? E Aeon queria dar sentido de tempo, Cronos queria dar sentido de tempo, mas seria o tempo fixo, né? Aquele tempo do relógio, né? Certo? E existia uma outra palavra em grego que eu não estou lembrado agora, tá? Que também denotava tempo. Aeon está muito mais para Olam, do hebraico, tá? Então, tá, lembrei da palavra. Tá aqui. A palavra era kairos. Tá? Então existiam palavras para tempo, aeon, cronos e kairos. Kairos queria dizer tempo oportuno, não o tempo cronos fixo, o tempo cronológico. Tá? Então o aeon queria dizer um tempo fora do espaço do tempo, porque é a mesma palavra olam. Tá? Queria denotar o mesmo palavra olam. E um dia nós vamos estudar sobre o que significa olam. Ok? Então, entendido isso, vamos seguir em frente. Tá? Vamos lá, continuar a nossa leitura. Os aeões surgiram de Deus Pai, passivamente. Isto é, eles surgiram dele sem que ele tivesse saído de seu caminho para criá-los. Sem que ele tivesse saído de si mesmo, da localização. Tá? E aí é importante entender o seguinte. Eu vou tentar explicar uma outra coisa aqui, baseado no livro de Urântia. O que é que o livro de Urântia diz? Que em um determinado momento, o eu sou, ele vai transbordar de si, se transformar no Pai, no Pai universal. Tá? Na hora que ele faz esse gesto, esse desdobramento para se tornar o Pai universal, tá?
e ele cria este ente chamado Pai Universal, tá? Surgem três forças automaticamente ligadas a essa ação, que é, tá? O absoluto universal, o absoluto da divindade e o absoluto inqualificável. Tá? Aí depois o Pai surge, tá? O Filho Eterno e o Espírito Infinito. Só aqui você já tem 6 pares de divindade. Tá? O livro de Urântia, de uma certa forma, ele também aborda o pleroma. Ele não dá esse nome, ele vai chamar esse lugar lá de Ilha do Paraíso, aonde está o Pai Eterno, o Pai Universal, o Filho Eterno e o Espírito Infinito, localizados, inclusive dando forma de como é essa Ilha do Paraíso, e de que, estando lá, portanto, de lá eles não podem sair. Ok? O pleroma do livro de Urântia é muito maior do que o pleroma dos gnósticos. Muito. Intensamente. Tá? Mas esse canal aqui não trata exclusivamente do livro de Urântia. Eu posso até falar do livro de Urântia, mas não quero me meter em fazer estudo sobre o livro de Urântia. Tem canais por aí falando. Deixa eu falar. Eu quero, assim, quando falar sobre ele, falar da minha forma, do meu entendimento. E não seguir os radicais do livro de Urântia, que viraram fanático também, e aí, às vezes viram intolerante, um tipo de gente, às vezes, assim, que é difícil até dialogar. Tá? Então, vamos lá. Tá? O método exato, diferente e em diferentes textos. Alguns dizem que a abundância infinita do pensamento de Deus transbordou e se cristalizou como novas entidades, enquanto outros dizem que Deus olhou para as águas primitivas e viu seu reflexo, que se tornou um novo ser, que passou a gerar mais novos seres. Então imagina, tá, que você está tentando entender o núcleo central, que é o pleroma. Você está tentando entender esse espaço vital, tá? Porque ali tudo é Deus. Deus está em todos, mas com uma linguagem, ali está todas as divindades, a plenitude da divindade. Então ali, meus amigos, não tem monoteísmo. Ali tem um enoteísmo. O que é o enoteísmo? É o lugar onde tem vários deuses, mas um é o comandante. E no caso do pleroma é o uno, é a mônada. Ele é a fonte central. Tá? Ele transborda-se de si mesmo, tá? Gerando cada vez mais seres. Tá? Tá? Então, o pensamento de Deus, cada ato pensado dessa fonte, geravam criaturas. Tá? Vamos lá. Os aeões tendiam a emanar de Deus em pares, masculino e feminino, chamado de Syzygy. Tá? É um nome meio complicado, é Syzygy, né? De Syzygy no singular, tá? Pares. Okay? Um dos membros de cada par tinha um nome gramaticalmente feminino e o outro tinha um nome gramaticalmente masculino.
Mas os textos gnósticos também se referem a eles de maneiras que sugerem que eles transcendem ao gênero. Portanto, tá? Transcendem, então, os gêneros dos éons, evidentemente, não eram vistos como rígidos ou absolutos. Tanto é verdade que eles eram considerados andrógenos, portanto, seres que eram masculino e feminino ao mesmo tempo e em si mesmo. Não é? Certo? É preciso a gente ter muito essa visão, porque a ideia que passam para nós é de que anjo não tem sexualidade. Bem, aqui os aeões, eles eram definidos como andrógenos, portanto eles eram masculino e feminino, ou eles tinham pares de feminino e masculino. Né? Aí dizer, os anjos não têm sexualidade. Talvez não da forma como nós entendemos nesse aspecto, né? Mas os aeões, eles reproduziam outros seres, tá? Eles emanavam outros seres. Tanto que quem viu o vídeo anterior sobre a história da Sofia sabe que ela teve o Yaldabaoth sem a contraparte dela. Tá? O que podia acontecer, mas o que era errado. Por quê? Porque você quebrava um vínculo. Ok? Tá? Vamos lá. Aqui vamos ver. Diferentes textos gnósticos também fornecem diferentes relatos sobre o número, nomes, ordem e papéis dos éons. Tanto quanto você encontraria em qualquer tentativa de dar uma visão sistemática dos anjos e outros seres que povoam o céu em qualquer versão da mitologia cristã. Tá? Mas aqui também há um fundamento comum sobre qual a maioria, se não todos os textos gnósticos são construídos. Uma tríade de Deus Pai, a Mãe, chamada de Barbelu, ou de Sofia Superior, nos textos gnósticos clássicos, e provavelmente identificada com o Espírito Santo, e o Cristo, que também é chamado de Filho. Mas nós vamos ver isso lá na frente. Tá? Este era o arquétipo divino da família, que as famílias terrenas humanas só podiam refletir de maneira imperfeita e corrupta. O restante dos aeões tendiam a ser seres um pouco menores que estavam a serviço dessa família celestial central. Tá? Certo? Central. Aqui, novamente, podemos ver que o modelo gnóstico de céu, apesar de toda a sua aparente obscuridade, não era muito diferente do modelo cristão, mais conhecido da Trindade e uma horte celestial de anjos que atendem à Trindade e carregam seus desejos. No entanto, deixa eu voltar aqui para dizer para você o seguinte: o que difere o pleroma do céu falado pelos cristãos de hoje? Difere por quê? Porque o pleroma, lá estavam as deidades, as divindades e os deuses. E anjo, na concepção ortodoxa, não é Deus. Apesar de ter uma natureza espiritual, ele não é Deus. Apesar de ter uma natureza sobrenatural, ele não é Deus. No pleroma, os seres que lá estão, tá, são plenamente, compreensivelmente, tá, emanados de Deus e, portanto, tem partes de Deus. Então, lá,
era o núcleo central das divindades, das deidades e dos deuses. Prestem bem atenção nisso, que é importante para você entender. Tá? Vamos lá. Seguir aqui. Aqui, olha, tem um aspecto interessante, tá? Que você verá o seguinte. Lá em cima, o Uno, a mônada está aqui, ó. Tá? Ela é o princípio de tudo. E então ela tem o nous. Isso aqui é uma visão, porque existiam vários tipos de visões de estilo de cosmogonia e cosmologia gnóstica. O nous, o chamado abismo, o logos e a pronoia, que é o silêncio. Abismo e silêncio. Nous, logos e pronoia. Mente, tá? Mente, inteligência, porque logos quer dizer razão, palavra, e pronoia é primeiro pensamento, tá? Certo? E, em outras palavras, o pai, o filho e a mãe. Só tem um grande detalhe aqui, que na verdade existe, não era uma trindade, era uma tétrade de 4 seres, porque era o pai, o filho e a filha e a mãe. Por que eu não coloquei aqui? Porque eu quero deixar para um próximo vídeo para a gente explicar por que é que o Logos, tá, o filho e a filha, são o primeiro, o segundo e o quarto Logos. A filha é o quarto Logos. Tá? Então você entende que o pai gerou vários seres, eu só coloquei alguns aqui, tá? O absoluto universal, o absoluto da deidade, o absoluto inqualificável, e vai outros e outros e outros. Aqui tem o Cristo, tem o Emanuel, tem o Soter, tá? Que quer dizer Salvador. Está aqui o homem primordial e os diversos outros éons, incluindo a Sofia, que vai estar aqui também. A pronoia, ela se desdobra na mãe, na graça, na vida, na verdade, na igreja. Então, é importante você perceber isso aqui, tá? Por quê? Porque você vai entender o seguinte, ó. Em cada pensamento gnóstico tinha a sua maneira de pensar. Eu já mostrei isso aqui em outros vídeos, mas você pode ver agora aqui, ó. Você vê que tem o Uno, o pai, a mãe, tá? E o filho, Cristo, certo? O primeiro Adão, aqui, tá? Os quatro luminares, tá? Os 5 luminares, tá? São 1, 2, 3, 4, 5 aqui embaixo, tá? Que são os aeões superiores. Aí temos aqui as águas primordiais e aqui começa o mundo físico, governado pelo Yaldabaoth, tá bem aqui, ó. Ok? Já mostrei isso aqui, tá? Então tem esse modelo, tá? Tem vários modelos. Vou mostrar só mais um aqui, só para você ter uma ideia, tá? Tem esse modelo aqui, ó, que você vai ver o Uno absoluto, tá? Aí você vai, como tá numa imagem muito coisa aqui, tá o pai, o filho, tá? E a madre, que é o Espírito Santo. Aqui está em italiano, né? Uma linguagem no italiano. Então aqui está todos os aeões aqui, ó. Até aqui embaixo. Daqui para baixo é o mundo físico. É o mundo de Sansara, ó. Tá? É o mundo da
da ilusão é o mundo que é uma cópia imperfeita do mundo perfeito, ok? Então eu estou mostrando isso aqui para mostrar a vocês que existem várias correntes de pensamento dentro dessa lógica aqui, ok? Tá? Então, você compreender isso é muito importante. Claro que você não vai entender da noite para o dia isso aqui, você não vai conseguir fazer isso. Você precisa de uma vida para estudar a gnose e conseguir descobrir os fundamentos dela e de como e por que a gnose, gente. E aí eu entro dentro daquilo que eu estou estudando, que é a exognose, tá? Que é mostrar que, na verdade, esse universo lá não é aquilo que a gente entende como o universo espiritual. Então a gente tende a entender o universo espiritual como seres tudo etéreo, né? Desculpa esfregando os olhos porque está irritado. Tá? Tudo etéreo, tudo, olha lá, tem um monte de anjinho cantando, né? Louvando, harpinha, e lá os seres são todos assim, tipo uma fumacinha, sabe? Eles flutuam, sabe? Tem uma série de coisas assim que é completamente equivocada. A exognose mostra que este universo, tá? E aí a forma de eu ver a gnose como exognose está muito mais próxima das ideias que o livro de Urântia tem, realmente. Sabe por quê? Porque ali não são seres, ou diremos assim, seres, será, angelicais, não sei o que, tá. Não. São seres hiperdimensionais, tá? Orgânicos, não vem com o negócio de inorgânico. É um negócio que o pessoal criaram na cabeça. Seria inorgânico, orgânico. O que você entende por orgânico? Biológico? Não, todos os seres em qualquer universo são físicos, orgânicos. Tá? Tem fisicalidade, organicidade e tem estrutura. Não existe esse ser. Tá? Mesmo os hiperdimensionais, como os Djinns, como os Daimons, como outros tantos, eles são seres orgânicos. O que difere a gente desses seres é a densidade da vibração e da frequência dos corpos. Simplesmente isso. Vamos parar de levantar mormotice de você diz extrafísico. O que é extrafísico? É não físico, é porque eles são do não sei o que. Pelo amor de Deus. Tá? Se nós, seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de um ser, é provavelmente que este ser, tá? Ele tenha, preste atenção, ele tenha a aparência nossa. Porque como é que nós vamos ser imagem e semelhança? Aí vão cair naquela conto do vigário, que é os que os ortodoxos gostam. Não, a imagem e semelhança no sentido assim, de nós termos espiritualidade, mente, razão, entendimento. Não tem nada a ver com o corpo, não, querido. Os seres que nos criaram tinham um corpo físico, tá? Orgânico. Então nós temos no universo seres orgânicos, pré-orgânicos, tá? Nós temos seres fractais, moronciais e materiais. Então não caia nessa ilusão, não. Né? Mas o ser que me apareceu em casa, ele era assim um ser de luz. Um ser de luz, você quer dizer o seguinte, o quê?
O ser de luz tem corpo, tá? E tem organicidade corporal, fisicalidade corporal, estética corporal, né? Ok? Então, vamos lá. Nós não vamos encerrar esse vídeo todo, tá? Então aqui está o Uno, a fonte, né? Imagine isso aqui como sendo o centro de toda a existência, de toda a realidade, de toda a existencialidade do nosso universo. Nosso universo visível, dentro disso aqui, é bem pequeno, tá? Bem pequeno. Então o Uno, a fonte, ele transbordou de si, tá? Olha só. E aí ele gera dois pares a partir dele. O abismo e o silêncio. Tá? Que você pode chamar de pai e mãe, que quiser. Tá? Outros chamam de nous e pronoia. Ok? Mas ele não para aí, ele vai mais além. Aí ele cria o autogerado, a verdade, o logos e a vida. E assim por diante. O que é o pleroma? O pleroma é o berçário dos seres divinos, dos deuses, das deidades, dos seres fractais, moronciais e materiais. É de lá que descendem. Por quê? Porque mesmo nós sendo matéria e participando desse universo criado pelo Demiurgo, em desequilíbrio, certo? Nós, ok? Nós ainda assim participamos como um lampejo, né? Um pouquinho distante, certo? Dos filamentos da energia do pleroma. A fonte da nossa existência está no pleroma. É para lá que nós iremos. É para lá que a centelha divina que está em nós deve retornar. E não ficar preso, tá? No universo físico do Yaldabaoth, submetido à roda de Sansara, tá? Nascendo, reencarnando, nascendo, reencarnando. Não, ao contrário. Nós somos chamados a ascender, tá? A ascensão e não reencarnação. Porque quando você morre, você ressuscita logo de imediato. Aí, alguns ascendem, outros, infelizmente, por causa dos arcontes, ficam presos e aí acabam dentro do mundo da ilusão de voltar a se reencarnar, sendo que o que reencarna não é uma personalidade, eu já falei aqui. É um fluido, tá, dessa personalidade, ok? Certo? Dito isso, não perca o segundo vídeo. Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, faça tudo o que é necessário, porque nós estamos só no começo dessa história. Forte abraço e até o próximo vídeo.